Olá a todos, meu nome é Charles Adriano, sou um dos fundadores da Profit Factor, empresa especializada em treinamento e automação de sistemas para o mercado financeiro. E na apresentação de hoje eu vou trazer a vocês o funcionamento de uma nova plataforma de negociação que nós estamos trazendo para o Brasil, o ProTrader. Eu também sou o sócio fundador da PFSoft Latam, que é a empresa que detém os direitos de venda e distribuição do ProTrader no Brasil e na América Latina. O ProTrader é uma plataforma de negociação profissional presente em vários bancos e em várias corretoras no mundo, e ela está chegando aqui no Brasil com todas as facilidades que nós temos. O nosso título de hoje é uma nova forma de ver o mercado, porque realmente o ProTrader acrescenta muitas informações, muitas armas e muitas facilidades novas para você começar a enxergar o mercado financeiro. Vamos lá então. Eu vou mostrar para vocês primeiramente a cara do ProTrader aqui, que eu uso já conectado na Bovespa no nosso servidor demonstrativo. Logo logo ele vai estar sendo liberado para vocês poderem começar a utilizar ele, né? E embora eu tenha ele ligado aqui na Bovespa, eu já estou mostrando para vocês, eu vou usar a minha demonstração através do Forex, porque lá eu vou ter muito mais intimidade, que é o meu meio de trabalho, é onde eu me identifico melhor. Eventualmente eu vou vir aqui até a plataforma do ProTrader do Brasil, aqui ligado à Bovespa, para mostrar algumas coisas. De antemão, vocês já podem ver que eu tenho um gráfico ali, um controle de conta, o Times and Sales e a profundidade no mercado. Como vocês podem ver, tudo isso vocês vão ter numa plataforma. Geralmente a gente tem plataformas separadas para fazer o tape reading e outras coisas. Aqui nós conseguimos juntar tudo. Além de conseguir juntar tudo, a maneira como você pode trabalhar, ela incrementou a facilidade com que você pode fazer as coisas. Vamos lá então? Muito bem. Vamos passar para a plataforma na qual eu vou fazer as apresentações, correto? E vamos começar a verificar. A primeira coisa que você tem o controle completo sobre todas as cores dos sistemas. Eu escolhi esse protocolo de padrão mais escuro porque eu acho ele menos agressivo para a minha vista. E eu consigo controlar todas as cores, fontes de letra, o que eu quiser aqui dentro. Isso através da sistema de configuração. Eu gostaria de lembrar que hoje eu vou fazer uma introdução sobre o ProTrader, mostrar as facilidades e as coisas que ele faz. Futuramente vai ser liberado um canal no YouTube, onde todas as facilidades que o ProTrader tem serão exploradas uma a uma em vídeo e vocês aprenderão a trabalhar com cada uma delas. Tudo isso de forma grátis. Todos vamos ter propagandas e todos vão poder ascender ao sistema do YouTube depois, quando o canal estiver liberado. Muito bem. Uma das grandes facilidades que eu gosto no ProTrader é a capacidade de você criar ambientes de trabalho. Se você notar, aqui embaixo, eu tenho um profissional, que é esse ambiente de trabalho aqui. Eu posso mudar para o Charts, que ele já é um outro ambiente de trabalho, um que eu tenho para opções, outro que eu tenho para o fluxo de ordens, que eu não terminei de montar aqui ainda, e outro que eu criei de trabalho para quando eu quero operar com múltiplas moedas. O de fluxo de ordens eu vou montar com vocês, para vocês verem como é que funciona a montagem de um painel desse. Além disso, uma das outras grandes facilidades, além de você viu, foi fácil eu mudar de um ambiente de trabalho para outro, eu posso utilizar o recurso de arrastar e soltar para configurar a minha tela da maneira que eu quiser. Por exemplo, eu tenho dois gráficos aqui, correto? Eles estão em forma de tabulação. Ou eu vejo um, ou eu vejo outro. Se eu clicar em cima do gráfico e arrastar com ele clicado, notem, apareceram lugares onde eu posso anexar o gráfico. Se eu anexar num desses quatro aqui, ele trabalha na janela que eu estou. Trabalhar no meio, ele faz como tabulação, como estava ali em cima. Vamos colocar aqui, o que vai acontecer? Ele criou do lado. Eu tenho a minha visualização. Vamos voltar como estava, porque eu deixei o gráfico igual, né? Então eu vou arrastar e soltar como eu quero. Como vocês podem ver, capacidade de criar ambiente de trabalho, capacidade de moldar o ambiente de trabalho como eu quero. Eu arrasto e solto e faço da maneira como eu quero a minha configuração. Além disso, às vezes pode acontecer que você tem muita informação na tela
E essas informações elas começam a ocupar muito espaço. Ao ocupar muito espaço, elas vão tirar uma área de visualização importante que você pode ter. Então, além de criar as janelas, arrastar e soltar, você pode tornar as janelas escondidas. Se você for em alguma janela dessa e pegar no menu, ó, você tem o Auto Hide aqui para ele esconder. Ah, um detalhe. O sistema está em português também, tá? Eu que gosto dele mais em inglês, mas é só ir nas configurações e mudar para português para quem gosta também. Quando você manda esconder, o que acontece? Olhem aqui do lado. Apareceram, eu tenho Account Details, Margin Analyzer e Watch List. Se eu passar com o mouse por cima, ele simplesmente vai fazer o quê? Ele vai abrir a janela e mostrar o que está acontecendo. Se eu não precisar mais ter essa informação ali e quiser voltar a ter, eu simplesmente tiro o recurso de esconder e ele vai voltar a trabalhar como eu preciso. Ok? Muito bem. Eu vou acrescentar aqui em cima esse ativo que eu não tenho aqui. Porque além de poder colocar a janela onde eu quero, criar múltiplos ambientes de trabalho e ter o recurso de esconder para economizar espaço em tela, eu tenho outros recursos interessantes. Então vamos acrescentar o ESM6, que é o mini SP ESM6. Eu vou acrescentar aqui. Notem que eu tenho um quadradinho colorido aqui, ó, que eles chamam, no caso de Symbol Link. Eu tenho a mesma cor aqui, a mesma cor aqui, a mesma cor aqui. Aqui eu não tenho. Então vamos colocar, eu tenho a mesma cor aqui. Vamos colocar aqui, eu tenho a mesma cor aqui e assim por diante. Correto? O que significa isso? Como vocês podem ver, eu tenho várias janelas de informações sobre um ativo. Se eu precisar trocar o ativo, pegar um euro-dólar, por exemplo, ou qualquer outro que seja, fatalmente eu teria que mudar a janela por uma janela, né? Errado. Eu simplesmente escolho o meu ativo aqui e, como você pode ver, automaticamente todos que estão ligados com essa cor aqui, eles vão passar a trabalhar e analisar exatamente aquele ativo que eu estou trabalhando. Quando você não tem um link de cor, porque você pode simplesmente vir aqui e dizer que não quer, ele não vai escolher um ativo específico. Aquele ativo vai ficar ali e quando mudar nos outros, não muda nele. Você deve ter se dado conta que existe uma segunda cor aqui, por exemplo. E aqui também. Vamos botar o amarelo e aqui também. Isso está ligado à minha conta. Notem, aqui é um link de conta. Se eu pegar a minha conta aqui, eu estou trabalhando com duas contas de análise. Eu posso facilmente passar de uma conta para outra. Essa é uma grande facilidade. Por que é uma grande facilidade? Imagina, como é que vai trabalhar a corretora quando você tem o ProTrader com uma conta no ProTrader? Vai ser simples. Ela vai utilizar o mesmo terminal que você está usando. Se a gente vier aqui, no caso do nosso MetaTrader Brasil, com o usuário que eu tenho aqui, eu tenho acesso a vários outros usuários, tá vendo? Então, o seu gerente de conta, ele com um simples clique, ou dois no máximo, ele pode verificar o que está acontecendo na conta se você não está na frente do teu computador. Então, todas essas facilidades iniciais já dá para ver a profissionalidade com a que a plataforma trabalha. Além disso, agora nós vamos passar a mostrar as outras facilidades que nós temos. Nós tivemos esse recurso de múltiplas áreas de trabalho, arrastar e soltar, esconder, link automático para todas as janelas ao modificar um ativo. Só que não é só isso que se resume o sistema. O sistema ele tem gráficos, como você vê, e nós temos aqui em cima uma boleta Scalper. Essa é uma das muitas boletas que podem ter. A boleta Scalper ela deixa você movimentar no mercado e com esse símbolo aqui, ó, ligado, você simplesmente pode vir aqui e fazer o quê? Operar no mercado com um único clique do mouse. Você opera, arrasta e solta para qualquer lado a sua operação e trabalha. Além disso, você pode fazer essa mesma coisa aqui no gráfico, operar com o mouse diretamente no gráfico. Mas para operar diretamente no gráfico, vamos entender primeiro como funcionam os gráficos. É que o MetaTrader, perdão, o ProTrader, ele tem uma grande quantidade de gráficos que você pode manusear os seus sistemas.
Aqui, por exemplo, eu estou usando um gráfico de volume, na qual eu tenho o sentido vermelho descendo da minha vela, verde está subindo, eu tenho qual o volume comprado, qual o volume vendido e o total de volume negociado. Ou seja, eu posso trabalhar simplesmente com os gráficos de volume. E notem só, tá? Eu posso adicionar os indicadores aqui normalmente como se fosse um gráfico normal. Todos os gráficos podem fazer isso. Além desse gráfico aqui, eu tenho outros tipos de gráfico que são nativos na plataforma, como o próprio gráfico de Renko. Esse é um gráfico de Renko padrão, normal, clássico, que nós chamamos, mas em pouco tempo eu pedi para eles acrescentarem e mandei o método de fazer o Renko geométrico, ou, como eles chamaram, o Renko avançado. O Renko avançado, o clássico, ele começa uma barra do Renko numa das extremidades da barra anterior. O geométrico, o avançado, ele começa em qualquer ponto da barra anterior. E detalhe, como ele é um gráfico nativo, qualquer indicador que vocês tenham em qualquer EAR pode ser anexado e vocês passam automaticamente a trabalhar com esse gráfico. Notem também que ele tem os gráficos de Kaji. Eu não tenho muito o que falar desse gráfico porque eu nunca estudei ele, mas eu mostro ele aqui para vocês. Os gráficos de perfil, que eu também nunca trabalhei com eles, eu não conheço, mas eles estão aqui disponíveis. E nós podemos montar outros gráficos também. Aqui, por exemplo, eu tenho um gráfico de 15 segundos. Eu posso fazer diversos tipos de gráficos, como por exemplo, gráficos de linha, barra, de vela, de pontos, vários tipos de gráfico. Mas isso aqui está relacionado com a maneira como eu estou apresentando o gráfico. Eu posso também pegar e mudar a minha configuração. Vejam, eu posso ter gráfico de ticket, eu tenho gráfico de ticket, posso rodar um OEA, indicadores no gráfico de ticket. Eu tenho gráficos de tempo, notem, eu posso criar gráficos de segundo, minutos, horas, dias, semanas, meses, sem estar ligado a um período específico. Por exemplo, em outras plataformas, você tem gráficos 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4, 5, 6, aí já não tem 7. Porque isso não fecha com 60 minutos de 1 hora ou com um dia inteiro. Aqui não, você pode montar os gráficos como você quiser e além de montar os gráficos, pode rodar sistemas automatizados e indicadores nesse gráfico. Vocês têm gráficos de tamanho de preço, que seria praticamente parecido com um gráfico de Renko, tá? Muda um pouquinho. Aqui está o nosso gráfico de Renko, que a gente está visto com as variações. Aqui não está o modo avançado ainda, porque eles estão fazendo a parte de liberação lá. Os gráficos de Kaji, pontos e figuras, né? Para quem gosta de trabalhar com pontos e figuras, o gráfico está tranquilamente aqui. Você pode rodar EA, pode rodar indicadores nele, coisas desse tipo. Você pode trabalhar com o gráfico Line Break. Aquele gráfico de volumes que eu tenho lá, que é o gráfico de cluster, você tem várias maneiras de trabalhar com o gráfico de cluster. Né? Então, com isso só, você já aumenta em muito a quantidade de informações que você tem no gráfico. Além disso, nós temos também o gráfico de perfil e o gráfico de Rekenhashi como forma nativa. Tá? E então, como vocês podem ver, a quantidade de gráficos que você tem é gigante. Você consegue fazer muitas coisas com os seus gráficos e trabalhar com ele. E o mais importante de tudo é que a todos eles você consegue adicionar indicadores e sistemas automatizados. Os indicadores depois eu vou mostrar para vocês, tá? Como é que eles funcionam e vão ver que eles funcionam de uma maneira muito melhor do que vocês pensam. Porque existem centenas de indicadores que você pode acrescentar aqui se vocês acharem necessário. Muito bem. Como se isso não fosse suficiente, nós também temos algumas coisas específicas. Eu não entendo muito de opções, ok? Mas ele tem um módulo específico para você trabalhar com opções, na qual você vai trabalhar com as suas opções e fazer com que, agora o mercado aqui que eu estou usando, ele não está mais ativo, por isso vamos ver se eu tenho algum outro aqui ativo. Só um minutinho, vamos pegar aqui, ver se vai aparecer alguma coisa. E aí você vai fazer o que nesse sistema aqui? Você vai planejar todo o seu trabalho com opções
e ele vai dar uma análise gráfica do que vai acontecer caso as opções caminhem na direção que você precisa ou não. Isso aqui depois vai ter um vídeo muito bem explicado sobre o funcionamento, mas é como se vocês vissem como está aqui, ó, como é que funciona praticamente as ofertas que vão estar sendo colocadas. Você vem aqui e diz se você quer comprar no caso positivo ou botar negativo para vender, vai aparecer aqui. Notem que ele já começa a fazer uma análise gráfica do que está acontecendo e, de acordo com as especificações que você conhece sobre opções, você tem uma maneira muito mais fácil de verificar o seu mercado como está acontecendo. Uma outra coisa muito interessante e muito boa de ser utilizada, por exemplo, vamos montar aqui o nosso sistema de fluxo de ordens. Aí você vai ver como a gente faz já para montar a nossa área de trabalho e para verificar como é que a gente pode preparar o nosso sistema para poder começar a gerenciar tudo que nós temos. Primeiro de tudo, se eu vou trabalhar com fluxo de ordens, eu vou querer a profundidade do mercado. Notem que eu tenho aqui o nosso ativo utilizado e eu vou ter que configurar o que eu quero dele. Eu vou pedir aqui também para ele colocar. Notem que eu simplesmente dou um clique com o botão esquerdo e quero a fonte. No caso aqui, como ele é Forex, nós não temos muitas fontes de dados. Já, se a gente for aqui na Bovespa, a gente pode ver que aparecem várias fontes de dados aqui. Eu não tenho todas as fontes especificadas, porque para o meu teste não foram liberadas todas ainda. O teste final está sendo feito para ser liberado tudo de uma vez. Você vê, eu vou precisar do Times and Sales também. Então eu venho aqui e adiciono meu Times and Sales. Só que eu não quero ele aqui, eu quero visualizar ele. Então o que eu faço? Eu vou pegar o Market Depth e vou colocar para ele vir para cá. Apareceu aqui, beleza, tenho. Vamos colocar um link de cor aqui também. Esse aqui eu quero o link de símbolo e vamos colocar um roxinho. Ah, detalhe, essa cor que você coloca aqui, se você colocar essa mesma cor que está aqui, quando mudar aqui, muda naquele ambiente de trabalho. Tem que tomar muito cuidado com isso, ok? Coloquei ali, coloquei as fontes, estou colocando tudo. Vamos pegar aqui um futuro que deve dar mais fácil, porque é os futuros que dão o meu book de ofertas, sempre com melhor precisão. Usamos aqui, beleza, trabalhei aqui, daqui a pouco deve começar a aparecer. Eu também vou pegar e acrescentar a minha boleta de entrada de ordens. Pode ver que ela veio solta aqui, não veio em lugar nenhum. Então eu vou pegar aqui, vou mandar anexar, vou arrastar aqui e vou colocar nesse canto de cá. Notem que eu estou começando a montar a minha área de trabalho da melhor maneira que eu acho possível para poder trabalhar em cima do sistema. Além da minha entrada de ordens, eu acho interessante usar a minha boleta de scalper para trabalhar no sistema. Então, vou pegar, arrastar e colocar aqui embaixo também, porque daí eu posso querer trabalhar direto com a boletinha, né? Em vez de... Porque quando eu trabalho com a boleta, eu vou colocar as ordens propriamente ditas. Quando eu trabalho com a entrada de ordens, eu posso mudar o meu tipo de ordem, que eu tenho vários tipos de ordens que eu posso negociar. Então, eu tenho mais como planejar com antecedência tudo o que está acontecendo. Além disso, eu posso ter algumas informações diferenciadas, como por exemplo, se eu clicar com o botão direito, eu posso vir pedir os settings aqui. O que eu estou mostrando aqui para a profundidade do mercado, vocês podem estender as outras janelas, tá? Principalmente na parte de configuração. Como vocês podem ver, ó, eu posso ter cores diferenciadas em cima. Eu posso trabalhar com as minhas colunas, tá? Então, eu posso fazer todos esses trabalhos de acordo com o que eu preciso. Eu posso, por exemplo, vir aqui em cima e configurar esse painel aqui, ó. Eu tenho o painel aqui configurável, eu posso aumentar e colocar mais informações aqui. Ah, perdão, isso foi uma coisa que eu esqueci aqui nos gráficos. Quando eu clico aqui, ó, notem que eu já tenho uma série de painéis prontos, tá vendo? Se eu clicar no Edit, eu posso pré-configurar sistemas prontos de gráfico. Isso porque, como você pode ver, o fato de eu poder escolher qualquer quantidade de segundos, qualquer quantidade de minutos, qualquer tipo de gráfico de renco, gráfico de volume, eu posso ter uma quantidade muito grande de gráficos e posso criar a minha própria barra de ferramenta de atalho para poder utilizar o sistema. Como vocês podem ver,
vocês podem deixar nesse pontinho aqui só os gráficos que importam para vocês da maneira como importam para vocês, ok? Com isso, vocês já têm um grande avanço em cima só da parte do sistema de negociação. Muito bem, vamos lá para o fluxo de ordem. Nós temos tudo aqui bonitinho. Eu posso, por exemplo, pedir aqui em Settings, eu posso vir aqui e criar alertas, ó. Eu posso dizer, por exemplo, que eu quero um alerta, tá? Quando eu posso dar um nome para o alerta, quando o tamanho, tá, for maior, sei lá, que 10. Que eu só quero que ele me coloque valores acima de 10, né? Então, a ação que eu quero, que eu vou fazer aqui embaixo, eu posso dar um som, uma mensagem, qualquer tipo de coisa, né? E ele vai aparecer de acordo com o que eu fiz ali em cima. Isso para alertas. Eu não vou colocar os alertas aqui, senão ele vai ficar dando alerta ali embaixo. Além dos alertas, que é uma coisa que me chama atenção, inclusive você pode ver, é uma coisa que eu esqueci de mostrar aqui, perdão, é que nas minhas ações eu posso até mandar e-mails. Você pode receber um e-mail quando acontece alguma coisa. E esses alertas você pode configurar em vários pontos aqui, em várias janelas, ok? Eu tenho também um sistema de cores, na qual eu posso mudar a cor quando acontecer alguma coisa. Por exemplo, quando o tamanho for maior que 10, por exemplo, eu posso colocar uma cor de fundo ou uma cor de texto diferenciada. Então, você tem maneiras de configurar tudo o que está acontecendo de acordo com as informações que realmente você precisa no sistema. Como você pode ver, tudo foi feito facilmente para você trabalhar. Uma outra coisa que é muito interessante, agora vamos voltar aqui para os charts para ver. Podemos pegar o gráfico de Kaji aqui mesmo, não importa. Eu tenho as minhas ferramentas de desenho. Eu tenho várias ferramentas de desenho que vocês devem conhecer elas. Então você simplesmente seleciona uma ferramenta e traça o desenho da ferramenta como você quiser. Se não precisar mais, botão direito, você pode clonar, remover, fazer a maneira como você quiser trabalhar. Para você adicionar um indicador, vamos tirar a barrinha, você simplesmente vai adicionar e pedir. Ó, você tem indicadores prontos aqui que você vai escolher. Simplesmente você escolhe um indicador. E detalhe, você pode, mesmo que o indicador seja planejado para aparecer na mesma janela do gráfico, você pode colocar numa janela abaixo. Você não precisa colocar exatamente na janela que você precisa. Isso evita, por exemplo, que você polua os gráficos com muitos indicadores. Se o gráfico não tem sentido muito em você utilizar, por exemplo, com a sua barra do time frame, coloca separado. Vai ser muito mais simples. Notem que ao adicionar aqui, ele vai aparecer, como apareceu ali. E aqui em cima, notem que aparece a configuração dele, ó. Se eu dar o X, eu tiro. Se eu clicar no botãozinho, eu simplesmente edito. Como vocês podem ver, a configuração, edição, qualquer coisa que eu queira mudar, ela é muito rápida de fazer, muito simples e é tudo intuitiva. Além disso, notem que eu tenho aqui um painelzinho de observação, tá vendo? Se eu clicar no painel e arrastar, eu posso colocar ele em outro lugar, aqui. Eu posso ter informações adicionais aqui, ó, do que está acontecendo nesse meu gráfico aqui. Além disso, eu posso ter todos aqueles estudos de indicadores colocados. Eu vou editar aqui para vocês verem como é que funciona e vou mandar colocar numa janela separado. Notem, ele tirou lá de cima e colocou aqui embaixo. A gente tem uma outra visualização do mercado. Eu posso acrescentar quantos indicadores eu quero. Vamos adicionar uma média simples, tá? E notem, agora o que aconteceu? Além de poder na principal, numa subjanela, eu posso adicionar na janela 1, que é essa janela aqui onde é que ele criou. A 0 é onde é que está criando o meu gráfico principal, a 1 é aquela ali. E eu posso simplesmente trabalhar e em todos eles, vejam, aparece a informação sobre o que está acontecendo naquele ponto. Essa última janelinha que está movimentada aqui, ó, notem que eu tenho pré-configurado uma mini boleta de trabalho. A partir daqui eu posso colocar ordens, tirar ordens da maneira que eu quiser. Mas essa não é toda a graça. Se eu vier aqui em cima, onde é que eu tenho aqui, ó, mouse tracking e liberar, notem que aonde eu colocar aqui, ó,
Se eu pegar o botão da esquerda do mouse, eu vou colocar um buy stop. À direita, um sell limit. Por quê? Porque eu estou acima do preço. Se eu passar para baixo do preço, isso inverte. E se eu chegar no preço, praticamente você vai colocar uma ordem a mercado. Eu posso simplesmente colocar a ordem aqui. Eu confirmo ela, porque eu coloquei para confirmar. Deixa eu remover isso daqui e jogar lá para cima de novo. E notem, eu tenho um TP aqui que eu pego simplesmente e arrasto para onde eu quero. Eu posso colocar para qualquer lugar as minhas ordens. Jogar o meu TP lá para cima. Aquela linha não deixou porque ele está rodando um EA aqui e aquela ordem é do EA, tá? Então ele não deixa modificar. E o SL também eu arrasto da maneira que eu quero. Como vocês podem ver, a negociação direta no gráfico, ela dá um poder muito mais grande para o trader que está olhando para a tela, saber o que ele vai fazer. Esse tipo de negociação você consegue fazer em vários gráficos, tá? Então, não importa o tipo de gráfico que você está trabalhando, ele vai deixar você fazer isso a esse nível. Como você pode ver, é muito interativo o trabalho da plataforma com quem está negociando. Agora, eu vou colocar, como se não bastasse todos esses modelos gráficos que nós temos aqui, existe uma facilidade a mais que nós podemos acrescentar no nosso sistema. Eu peguei um método que eu conheço, tá? Eu não uso ele particularmente, porque apesar dele assegurar que eu nunca vou quebrar a minha conta, existem condições particulares que a gente tem que estar monitorando para isso, que é o método do FPI. É o fator de ineficiência do produto. O que é o fator de ineficiência do produto? Eu tenho aqui embaixo, o meu painel de ordens salvas, ordens que eu estou trabalhando e as minhas posições. Aqui eu estou posicionado, mas eu estou posicionado porque está rodando o EA. Ordens salvas é um artifício muito importante. Você pode criar quantas janelas de ordens salvas você quiser. E aí você monta ordens que serão enviadas praticamente ao mesmo tempo para o servidor. Eu tenho aqui, estão ativas 4 ordens. Compra no euro-dólar, compra no dólar-franco suíço e venda no euro-franco suíço. O FPI, ele é um sisteminha lá que me diz que os ativos, quando a gente forma um anel, notem, eu tenho euro aqui, dólar aqui, CHF aqui, CHF aqui. Eles formam um anelzinho fechado. Nesse ponto, dependendo do que eu faço em cada ativo, ele mostra para mim o que está acontecendo no ativo e quando ele se desvia muito de um valor padrão, e esse valor é 1, se o sistema fosse equilibrado, toda a propagação fosse feita diretamente e tudo trabalhasse 100%, nunca sairia de 1 esse fator. Mas como não existe uma eficiência, o mercado se move e ele tem ruídos, esses fatores ele nunca está em 1, mas ele está sempre próximo. Só que quanto mais ele se afasta do 1, mais força ele tem para voltar para o 1. Só que é aquela história do elástico amarrado numa pedrinha na sua mão. Você mexe para lá e para cá. Ele dificilmente vai parar, em cima do ponto central onde você está segurando. Mas ele vai para todos os lados. Então, se você pegar um desses extremos, quando ele chegar no outro extremo, você ganhou. E a grande vantagem é o seguinte, esse sistema, mesmo que você trabalhe alavancado, não quebra a sua conta. Uma das grandes coisas que tem que ser feita nesse sistema é que as ordens têm que ser praticamente colocadas ao mesmo tempo. Então, no caso aqui, ó, eu criei ordens salvas. Todas elas estão ativas. Se eu mandar um Place Active Orders, ele vai executar todas as ordens que eu coloquei no sistema. Ou seja, com um único clique, eu executei a entrada de todas as ordens que eu tinha para aquele método de trabalho. E se eu tivesse um filtro aqui em cima que eu mandasse executar pegar só aquelas ordens, olha, eu posso fechar tudo, fechar as negativas, fechar a positiva, escolher aquela que eu quero fechar. Eu não vou fechar, vou deixar aberto aqui. Não sei se era a hora de abrir, né? Mas para mim não foi importante. Eu posso criar as ordens de entrada, as ordens de saída. Eu posso criar quantas ordens salvas eu quiser. Ele sempre vai executar isso no mesmo instante.
Então o que eu fiz? Se vocês notarem, eu botei euro-dólar aqui, euro-CHF aqui e o USD-CHF aqui. Notem que eles têm, quando um sobe, o outro desce, blá, 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 eles têm uma certa concordância. Eu peguei e fiz mais. Eu acrescentei todos esses gráficos ao mesmo tempo aqui embaixo. Como é que eu fiz isso? Eu adicionei, eu clico com o botão direito, vou em Overlay e dou um ADD Overlay. Eu posso escolher outro ativo. Detalhe, eu não tenho um limite de ativos que eu posso colocar no gráfico. É lógico que não adianta colocar muito porque fica tumultuado. Mas aqui, ó, a gente consegue ver cada um dos ativos, o comportamento em relação ao outro. Como eu coloquei em gráficos de candle, eu podia colocar em qualquer um dos gráficos ou em qualquer uma das configurações que eu tenho aqui. Porém, essa configuração aqui em cima é para o principal. Cada um dos outros, que seriam os overlay, que estão aqui, ó, que a gente consegue ver os valores, a gente escolhe o tipo de gráfico e o preço que a gente quer trabalhar, tá? Separadamente. A única coisa que ele vai herdar, que não tem como colocar diferente, é o time frame. Eu estou lá em 1 minuto, então todos eles vão estar em 1 minuto. Como você pode ver, a capacidade gráfica que você tem, ela aumenta gigantemente a maneira como você enxerga o mercado. Mas isso não é tudo. Existe mais uma coisinha interessante que eu gostaria de mostrar para vocês, que ele pode fazer. Eu vou criar uma nova área de trabalho e vou adicionar um portfólio. E vamos adicionar um gráfico aqui também. Vamos criar um portfólio, por exemplo, e vamos chamar ele de Edge 001. E eu vou adicionar nesse portfólio o quê? 2 ativos. Eu vou utilizar o euro-dólar, euro-USD e o NZD-USD. Só 2. Uma vez que eu adicionei, notem que eu tenho um coeficiente aqui. Eu posso dar peso para cada um desses. Só que a partir de agora, eu criei um novo ativo. Esse ativo, ele tem limitações, tá? A limitação é que eu não posso negociar nesse ativo. Mas eu posso vir aqui em cima. E selecionar esse meu ativo para verificar como fica o gráfico dele. Daqui a pouquinho vai aparecer aqui, porque ele tem que fazer todos os cálculos internamente. E aí você tem exatamente o que você precisa para analisar a combinação. Você pode colocar 2, 3, 10, quantos ativos você quiser. Tá? E aí você vai montar um índice completamente diferente, que é uma maneira completamente de ver o mercado. Aí você me diz assim, mas Charles, vamos pensar um pouquinho. O que adianta eu juntar os dois se eu não posso negociar os dois ao mesmo tempo? Aí é que você se engana. Você vem aqui e adiciona as ordens salvas, né? Vamos renomear isso aqui e vamos colocar USD, Euro, NZD como nome. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou adicionar que o Euro USD eu vou comprar e vamos supor que o Euro, o NZD USD, o NZD USD eu vou vender. Criei as minhas ordens salvas. A partir desse momento, a minha negociação é por aqui. Eu simplesmente mando adicionar essas ordens e elas vão entrar diretamente lá na minha negociação. Eu posso criar tudo isso e trabalhar com quantos portfólios eu quiser, da maneira como eu quiser. E notem, eu posso dar pesos, fazer análise dando pesos diferentes. Ah, a volatilidade é diferente, essa aqui eu quero que tenha menos peso, essa aqui eu quero que tenha as forças. É como se você montasse um índice de vários ativos especificamente para você trabalhar. Eu quero que vocês visualizem que
Essas informações que eu acabei não é tudo que a plataforma consegue fazer, ela consegue fazer muito mais. Porém, elas são as que eu acho mais importantes para vocês começarem a ter uma ideia de como a plataforma vai trazer uma arma muito grande de trabalho para vocês. Além disso, vocês podem ver negociação direta no gráfico, montar da maneira que eu quero, fazer da cor que eu quero. Eu posso trabalhar, por exemplo, em salvar essas áreas e passar para outro lugar. Eu vou aqui dar um abrir, deixa eu ver se eu tenho alguma que eu não tenho aqui. Ó. Eu tenho um FPI aqui, coloquei o FPI, um portfólio. Vamos ver como é que eu tinha criado o meu portfólio antes de acrescentar isso ali. Ele vem aqui, eu só tinha salvo, eu não tinha gravado ele. Então, a minha área ficou como estava. Mas eu venho aqui, por exemplo, e dou um salvar workspace. Eu estou com o workspace salvo, eu posso simplesmente passar para outro computador, fazer da maneira como eu quero, ok? Agora vamos à última parte da nossa palestrinha de hoje, que eu quero deixar claro para vocês como ele trabalha. Eu deixei essa parte por último, que é a parte de sistemas automatizados. Aqui vocês vão ver a grande diferença. Tudo que eu mostrei até agora, nenhum deles tem sistema automatizado. Claro, por quê? Porque o sistema automatizado ele não roda anexado ao gráfico. Ele tem um sistema separado que roda em paralelo. Mas esse sistema só vai estar rodando se o MetaTrader, se o ProTrader estiver rodando. Tá? Então eu venho aqui, dou a lista de Trade System. Vamos ver o que eu tenho trabalhando. Eu tenho a minha performance aqui e vamos verificar a minha lista aqui agora. Eu não tenho nenhum deles trabalhando. Vamos adicionar então um sistema aqui assim. Vamos pegar esse método aqui. Eu vou deixar o método ali exatamente que ele vem. Não vou configurar nada. Vou deixar no 1 minuto do euro mesmo. Vou acrescentar mais um sistema, o MACD. E vou acrescentar um terceiro sistema, que é o Moving Average. Todos esses sistemas estão parados. Eu venho aqui e mando inicializar eles. E eles vão começar a trabalhar e fazer todas as informações. Notem, ó, já começaram a criar ordens, coisas todas aqui. Agora vamos ver qual é a vantagem que a gente tem. Cada sistema ele é analisado em separado. Ele cria um gráfico. Na verdade, na maioria dos outros sistemas, como o MetaTrader, por exemplo, você abre um gráfico e anexa o seu expert, o seu robô. Aqui é o contrário. Você abre o robô e o robô cria o gráfico para você. Você pode anexar os seus indicadores, você pode fazer todos e tem o seu estudo de performance. Cada sistema é apresentado o relatório em separado. Como que ele comprou, como que ele vendeu, qual foi o lucro, qual foi o total que ele está trabalhando. Então, você tem um controle individual das posições, dos históricos, de tudo que aconteceu no sistema, individualizado pelo EA que você está trabalhando. Como se isso não fosse suficiente, eu posso fechar isso aqui, os EAs vão continuar trabalhando normalmente. Eu posso fazer uma outra coisa. Deixa eu pegar aqui o meu gráfico de 15 segundos. Se eu vier aqui em indicadores, vai apresentar a minha lista, correto? Olha que legal que eu vou fazer agora. Eu vou abrir o meu Algo Studio, que é o ambiente de desenvolvimento do ProTrader. Detalhe, se eu trabalhar com Algo Studio, eu posso trabalhar com dois tipos de linguagem. O C# e posso trabalhar também com MQL4. É isso que você ouviu. A linguagem de programação do MQL4 eu posso trabalhar também. Deixa eu fechar aqui assim para ele abrir de novo, né? Então o que eu vou fazer? Para mostrar para vocês qual é a parte interessante da coisa. Esse aqui é um código que eu tenho em MQL4. Ele é o High-Low Activator. Eu copiei lá do site, né? Eu vou vir aqui no meu Algo Studio. Vou mandar criar um novo indicador em MQL4. Vou dar um nome para ele. Vamos chamar ele de HLA, High-Low Activator. E dou um criar. Vamos esperar ele criar aqui. Código. E uma vez que ele criou o código, nós vamos lá buscar a informação
Um pouquinho que meu computador ficou lento aqui. Já vamos pegar aqui, dar um Ctrl A para selecionar tudo. E vamos dar um copiar. Bom, vou trazer para cá, vou dar um Ctrl A. Aqui eu vou pegar e vou marcar tudo com Ctrl A e vou apagar. E vou simplesmente colar o código. Tá. Aqui existe um detalhe que eu tenho que falar para vocês, tá? O MQL4 que ele usa aqui, ele tem que ser a versão do MQL4 antes da versão Build 600 do MetaTrader 4. A partir da versão Build 600, o MQL4 ele ficou compatível com o MQL5 e o MQL5 não é compatível com o ProTrader. Mas existem dezenas de centenas e até milhares de códigos que você pode fazer. Não que você não possa usar o código, mas vai ter que fazer algumas alterações. Eu venho aqui, eu vou dar um compilar no código, vamos ver se ele não vai dar nenhum problema, que eu não testei esse código aqui ainda para ver se tem alguma coisa diferente, né? Vamos deixar ele fazer a compilação dele. Compilou com sucesso. Vamos voltar aqui no nosso gráfico. Vamos acrescentar. Vamos em customizados. Tá aqui, ó. Pegamos ele. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, apareceu ele aqui. Não, a cor tá meio estranha, né? Então vamos pegar aqui e vamos colocar ele numa sub-window. Notem. Todas as facilidades que ele deu. E ainda você poder herdar completamente uma programação de um lugar que devem existir muitos códigos prontos. Isso serve tanto para EA quanto para indicador, aquela cópia que eu fiz, tá? Porém, quando você fizer isso, tem que se ligar na versão. Por exemplo, uma das coisas que não pode ocorrer. Na versão nova, não se usa variável extern para fazer as entradas de dados que o usuário pode modificar. É usado input. Aqui ele não aceita. Nas versões novas para MetaTrader 4 existe o Property Strict. Aqui ele não aceita, porque isso é da linguagem nova. Ok? Então, como vocês podem ver, as grandes facilidades que nós estamos trazendo de ferramentas, elas são grandes. Para não ficar muito, porque eu poderia continuar falando por algumas horas aqui em relação à plataforma, nós vamos terminar a nossa apresentação por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham pelo menos entendido um pouquinho da facilidade e do poder de negociação que nós estamos trazendo para colocar à disposição de vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente através da YouTrading mesmo, né? E vamos ter propagandas, inclusive na própria YouTrader, que a gente vai divulgar também ali, quando tiver disponível a plataforma já no Brasil, para vocês poderem trabalhar com as suas corretoras, que já estão sendo negociadas algumas corretoras, só não posso falar o nome porque faz parte do segredo da negociação, e também para ter as suas contas demos. Ah, um detalhe muito importante que eu ia esquecendo, tá? No caso do MetaTrader 4, quando você faz um sistema e coloca ele a rodar na sua conta demo, ele não respeita o book de ofertas. ProTrader, na conta demo, respeita o book de ofertas. E vai depender da sua corretora se ela vai querer ou não, tá? Você vai poder ter a conta demo sem atraso. Ou seja, a cotação exatamente na hora que ela acontece. Mas isso vai ser uma negociação entre a sua corretora e a Bovespa, porque isso tudo tem um custo, tá bom? A gente fica por aqui então. Eu agradeço a vocês a paciência que tiveram para ver as coisas que eu tenho para demonstrar aqui. Lembro que futuramente eu vou estar liberando o nosso canal no YouTube com o vídeo ensinando a configurar cada gráfico, a configurar cada coisinha que tem no ProTrader. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.